Muito bonito esse vídeo, simples, mas foi lá em Macpela, na tumba de Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas e as três matriarcas, símbolo de família, porque Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis 22, porque você ouviu a minha voz, então agora todos os goim, a palavra é goim, povos, não serão os judeus apenas, serão os povos como nós, brasileiros, todos os povos da terra, e a sua família foi abençoada, porque da descendência dessas três famílias, desses patriarcas, vieram os 12, e desses 12 vieram depois Yeshua, o Mashiach ben Davi, da tribo de Judá, e por causa dele nós fomos conectados às bênçãos de Abraão. Está escrito em Gálatas que nós fomos abençoados na obediência de Abraão, e na obediência de Yeshua, o Mashiach, nós recebemos a bênção de Abraão, e assim nós estamos como goim abençoados na terra. Sua família está abençoada na terra. Já existe uma liberação de bênção sobre sua família. Não aceite que ela fique fora do reino de Deus, porque o plano de Deus, de Hashem, é que toda a família seja alcançada, abençoada, salva e retorne ao reino celestial. Amém? Glória a Deus por essa belíssima passagem que nos dá tanta esperança. E obrigado, porque Abraão creu contra a esperança, andou em terras difíceis, abençoou povos, perdeu a sua esposa, enterrou-a nesse lugar e posteriormente foi ali enterrado também, como vai falar no final da Parashá Hayesara. A Parashá que nós então vemos as mortes, mas esperança da vida eterna. Outra curiosidade dessa Parashá, e quem nasce nessa Parashá, né, bem nos dias em que Isaac encontra-se com Rebeca, que é uma história linda do servo Eliezer, que pede que Abraão, ao ver Sara morta, pensa em seu filho e quer que Deus traga uma boa esposa para ele, então encomenda essa tarefa ao seu servo Eliezer, que jura sobre a perna dele, jura com as mãos na parte sagrada onde tinha sido feita a circuncisão. Às vezes um juiz pede para jurar sobre uma Bíblia, jurar em cima de um símbolo que considera santo, para que a pessoa leve a sério. Então, o que tinha acontecido de mais santo no físico de Abraão, uma vez que ele não tem livros, ele não tem Torá, ele não tem escritura, ele tem a voz de Deus, ele tem a relação com Deus, mas ainda não estão escritos. Moisés ainda não escreveu, Deus não mandou escrever ainda. Aí, então ele tem escrito na carne dele um pacto com Deus, que é no prepúcio. Então põe a mão aqui embaixo de minha coxa, sobre a região aonde você vai jurar que vai fazer o que eu te pedi. E eu quero que você volte à parentela. Eu saí de lá, mas eu quero voltar para pegar uma esposa lá, porque nesses povos ele viu que não havia muito temor de Deus, não havia, e também Deus queria que conectasse com a sua raiz, para trazer da sua raiz Abraão. Um dia Deus mandou sair da parentela e ele obedeceu. Agora ele fala, saiu, agora você vai buscar uma parte feminina, uma vez que Sara deu luz a um menino, né, a Isaac. Agora você precisa de uma parentela feminina para levantar perante o Eterno uma descendência santa. E ele cria que, apesar das dificuldades e das idolatrias do lugar onde ele saiu, a sua família Deus tinha uma escolha com ela. Então havia lá uma semente que precisava ser preservada. Tanto é que, com toda a dificuldade, ainda assim a preservação de Ló, você vê que, por ser parente de Abraão, teve o mérito de ter descendência e ter povo na terra. E assim também, da família dele, buscou a esposa para o seu filho. Eliezer é um servo que
tem um temor a Deus, foi discipulado por Abraão, crê no mesmo Deus, respeita Abraão e vai cumprir com o voto prometido, faz todas as perguntas para Abraão. Abraão, e se eu não encontrar a moça, ou se ela não quiser vir comigo, ele fala, o anjo do Senhor vai te acompanhar, não se preocupe, vai dar certo. Então sai este bondoso servo, caminho de, segundo jornada de uns 17 dias, com 10 camelos, e chega até a cidade de Harã, e lá encontra o poço, da onde saem as pessoas para buscar água à tarde, principalmente as moças, tem esse costume de buscar água, tarefa feminina, e ele então faz um teste diante de Deus, perguntando ao Eterno, se eu pedir moça, se eu pedir água a uma moça, e ela baixar o cântaro para me dar água, e se ela ainda oferecer, dizendo, bebe também, darei também água aos teus camelos, se ela disser isso, então saberei. O servo está testando não só uma prova simples e comum, mas ele também está investigando o tipo de caráter de pessoa que servirá para a descendência de Abraão, uma vez que Sara recebia anjos, fazia comida, preparava um guisado, preparava um cordeiro, preparava um bezerro, fazia queijo, coalhada, preparava leite. É um trabalho árduo, então ela tinha servos, mas ela sabia mandar e ela tinha que dominar a hospitalidade. Era uma das principais coisas no Oriente Médio, era uma hospitalidade, e ele queria que essa moça tivesse as marcas da hospitalidade. Por isso, um teste tão alto quanto trazer água para camelo. Você sabe que eles bebem muito. Então, depois de tantos dias de jornada, certamente estava com muita sede, e ela teria que trabalhar muito, e era um teste muito difícil de passar. Parece que sempre encontramos as pessoas eleitas por Deus passando por testes difíceis. Somos chamados muitas vezes no ventre de nossa mãe, mas somos aprovados nos testes que Deus coloca no caminho de nossa vida e que vão exigir de nós um desprendimento, superação de alguma dor, perdoar alguma situação difícil. Sempre, sempre, irmãos, haverá testes no caminho dos eleitos, e é isso que vai separá-los das pessoas comuns, das pessoas que não suportam ou não gostam de renúncia, não gostam de servir, não gostam da benevolência. Então eu creio que esses testes são importantíssimos, Deus sabendo disso, coloca em nossa vida, e que você seja sempre aprovado, nós sejamos sempre aprovados nos testes da paciência, nos testes da caridade, nos testes da generosidade, da hospitalidade, e assim alcancemos do Senhor o privilégio de sermos usados por Ele numa dimensão onde possamos servir mais pessoas e deixar um legado, deixar frutos para essa terra de pessoas boas e de um caminho para encontrar Deus, principalmente pelo nosso exemplo para os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, muito bem, a moça passou no teste e recebeu a recompensa, foi premiada com uma argola de ouro e braceletes de ouro, e convidou o viajante a ir para casa, e lá encontra Labão e Betuel. Labão se destaca no discurso como aquele que toma a frente. Talvez a impetuosidade ou a ganância ficam meio evidentes nesse menino, que por 2 vezes responde, ou 3 vezes toma a frente. Quando o servo servo de Abraão conta todo o relato, quem responde primeiro? Dizendo, do Eterno saiu esse caso. Ou seja, Labão e Betuel disseram, do Eterno saiu esse caso, ao ouvir o relato de como foi que o servo testou, falou com Deus, e Deus respondeu através de Rebeca. Então, Labão vem à frente, talvez por ganância, e o servo Eliezer, fiel nos detalhes. É interessante quando estamos lendo as Escrituras e encontramos 2 vezes o mesmo relato com detalhes esmiuçados. Isso é para vermos a importância
não só do objetivo, mas de como se alcançou aquele objetivo. Muitas vezes eu fui enviado por Deus a países para fazer orações e não bastava eu contar, olha, Deus mandou lá na China orar, porque da China ia vir um dragão vermelho que ia tomar conta do Brasil. Eu contei essa história muitas vezes. Mas quando eu conto dando os detalhes de como Deus falou, de como provisionou o dinheiro, de como fui testado, de como a equipe foi montada, de como falamos com uma pessoa que encontrou o outro lá na China, e como eu conto quando eu fiz a inscrição num congresso que ia ter na China, e chegando lá tinha uma pessoa no aeroporto, estava me esperando, porque Deus mandou ela esperar, e ela já tinha um dinheiro para dar uma oferta, e eu fiquei surpreso, como que uma pessoa na China sabia dessas coisas, ou Deus preparou tudo. Então quando a gente vai contando a viagem com os detalhes, impressiona muito mais e tira toda a dúvida se Deus está ou não naquele negócio. Então sejamos pacientes para relatar coisas que Deus fez na nossa vida ou na vida de outras pessoas, contar os detalhes da caminhada, porque são eles que mostram que Deus está no negócio. Simplesmente dizer, vim e alcançou e fez isso e voltou para casa, se tiver detalhes, conte os detalhes, como o servo contou e foi testificado. Na tradição judaica, você não simplesmente chega e prega uma coisa nova. Você não pode trazer uma novidade sem contar toda a jornada do povo, da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, para chegar onde você quer chegar. Quando Estevão estava sendo apedrejado, antes de ser apedrejado lá em Jerusalém, comandado pelo Shaul, né, que depois virou Paulo, Saul, ele conta toda a trajetória, ele chega a falar, olha, nossos irmãos que estavam no Egito, nossos patriarcas, movidos de inveja, venderam a José, que não se deu a conhecer senão na segunda vez. Ele vem contando o relato de como foi que José parou no Egito, porque ele estava enfatizando que os patriarcas tinham ciúmes, e muitas vezes mataram ou ofenderam pessoas inocentes por ciúme gratuito, ódio gratuito. E ele diz, isso está acontecendo novamente. Nossos irmãos aqui estão com raiva, estão com ciúme, por isso não reconhecem Yeshua, simplesmente porque ele não está na classe sacerdotal, e a classe sacerdotal está realmente enciumada. Mas isso não é novidade. Os nossos patriarcas também tiveram ciúmes de José e o mataram para o pai, Jacó, mas estava vivo. Então eles mentiram, mas José foi ocultado por Deus, mas só se revelou depois da segunda vez, quando eles reencontraram a segunda vez. Será que ele estava apontando uma história de que somente a segunda vinda será reconhecido o Mashiach para os nossos patriarcas, para nosso povo Israel? Enquanto que o Egito, os Goim, que somos nós, o conhecemos primeiro, ouvimos, reconhecemos a sua magnitude, reconhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecemos a figura de Isaac, né? Reconhecemos nele a Akedat Isaac, reconhecemos que ele é o Cordeiro que foi devolvido depois de 3 dias, depois de ter sido sacrificado, que doeu para ele, como estava na mesma idade de Isaac, com 30 e poucos anos, 35, e Isaac entre 35 e 37, e Yeshua com 33 e meio, se entrega e confia que o Pai vai fazer um milagre, que não vai deixá-lo na morte. Será que todos esses sinais não podem ser vistos? E como disse Estevão, somente na segunda vez é que José se deu a conhecer aos irmãos. Será que esse véu que está impedindo o nosso povo Israel ver o seu Mashiach, o seu Yosef, o seu Ben Davi, o seu Meler Haolam? Então, que assim abra os olhos. É o meu desejo de coração para todo meu querido povo de Israel, a quem honro e respeito, a quem oro a Deus, porque deles, a partir deles, minha casa, minha família Oliveira no Brasil foi abençoada. Minha família Lima,
Casei com a família Fernandes, com a Leila, família abençoada. E assim nossa casa conhece as Escrituras e a Deus, por causa da bênção que Abraão ouviu a voz, obedeceu, passou nos testes, enterrou sua amada Sara e enviou seu servo Eliezer para buscar Rebeca, para casar-se com Isaac. E assim essa querida moça, a maravilhosa, veio acompanhada de Eliezer e ao longe enxergou o seu amado e perguntou: quem é aquele moço que vem ao nosso encontro? Eliezer disse: é o meu Senhor. Aleluia! O meu Senhor vem vindo para encontrar com a noiva que vem trazida pelo servo fiel. Ah, que o Espírito do Senhor leve a sua noiva a encontrar com ele que está estabelecido no campo, aguardando a sua querida. Grandes lições temos aqui, grandes lições. Essa missão desse servo é tão importante, né? Que existe um midrash, um conto chega a ser cômico, né? Mas são assim que as histórias, como parábolas, são contadas. Dizem que uma dama romana muito importante perguntou para o rabino Iosefio: Rabino, em quantos dias Deus fez o mundo? E ele disse: em 6 dias. E ela disse: o que ele está fazendo depois disso? Ele disse: ele está combinando os matrimônios. E ela disse: mas isso é muito fácil. E deu ordem para trazerem 1000 escravos à sua presença e casou 1000 escravos com 1000 escravas. Disse: pronto, que trabalho é isso que Deus está fazendo? Isso não custa nada. No dia seguinte chegaram as centenas de reclamações na porta dela: não deu certo, pessoa errada, eu não quero. Então ela disse: realmente, ele está gastando o seu tempo com algo muito bom. Então esse servo está sendo conduzido pela mão de Hashem para combinar um casamento. E espero que ele tenha combinado o seu também, para que não termine em separações, em brigas. E mesmo que esteja difícil, algumas situações parece que não se encaixam, ore a Deus para que ele faça o seu casamento, para que ele possa ajustar seu casamento, para que ele possa ajustar as emoções e unir as histórias. Talvez essa pessoa não seja a sua alma ideal mesmo. Dizem que Miguel ou Gabriel, não sei, mas é um anjo que fica com a espada e divide as 2 almas que caem para a terra. E elas têm que se encontrar, alma gêmea, né? Então, espere, se você é solteiro, até ter os sinais. Se você está insatisfeito no seu casamento, busque a ajuda de Deus, porque muitas vezes aquela pessoa é a ideal para nós, mas ela é tão oposta que vai causar dificuldades no acordo, no ajuste. Mas tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. Muito bem. Isaac viu a sua amada chegando sobre uns camelos. Diz que quando Isaac saiu para orar no campo, fala passear, outras versões no judaísmo eles falam que era o horário da oração, oração da tarde, são 3 orações por hábito. Viu que vinham os camelos e Rebeca, e alçou Rebeca os seus olhos e viu Isaac, e deslizou do camelo ao vê-lo. Deslizou, desceu, escorregou, e disse ao servo: quem é este homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E disse o servo: ele é meu senhor. E tomou o véu e cobriu-se. Aqui vem o costume, então, né, do véu cobrir o rosto diante dos homens. Uma moça não deve ser vista. Deslizou do camelo, pode ser que por ela respeitar uma pessoa, porque ela não sabia ainda quem era, mas é um varão e ela não quis ficar acima, ela desceu do camelo e
em respeito e soube que era o seu Senhor. São muitos detalhes, a gente gastaria horas aqui folheando e vendo cada coisa boa e lendo os comentários de Rashi, os comentários dos rabinos. Muito bem. Ele trouxe para a tenda de Sara, isso indica que ela seria a sucessora de sua mãe, e foi para ele esposa e amou-a. Interessante essa sequência. Ele não amava porque não conhecia. Então ela chegou, tomou ela por esposa, levou para a tenda, casou e amou-a. Depois disso, cresceu o amor e consolou-se Isaac da morte da sua mãe. É bom ver essa sequência, né? De que nem sempre é essa questão fervorosa do amor, mas quando Deus escolhe, depois que Ele mostra a pessoa certa, então Ele também desperta os sentimentos e o desejo de nós nos doarmos. E dos casamentos que temos, dos patriarcas, esse é o único monogâmico. Tanto de Abraão quanto de Jacó foram com pelo menos 4 mulheres, tanto Abraão quanto o Jacó. Porém, o modelo de monogamia está em Isaac. Então um casamento sólido. Não que os outros fossem, mas havia concubinas. E nesse daqui não houve concubinas. 25, Abraão torna a casar-se e toma por mulher Keturah, de Ketoret, de perfume. Então, uma pessoa que tem um nome ligado a perfume, e também talvez a Keter, mas eu acho que Keter é com Tete, então pode ser que não, pode ser que seja só a perfume. Vamos ver aqui no hebraico, já tira essa dúvida agora. Keturah, Yosef, vai Yosef, Abraham, vai Yikar, Isha, Veshema, o nome dela é Ketura. É verdade, é com Tete, então não é da mesma palavra Keter, coroa. Alguns advogam que Ketura era a mesma Agar que volta e reaproxima após a morte de Sara. Já isso daí é defendido por até mesmo um grande exegeta chamado Rashi, que defende que ela é a mesma Agar. Porém, outros discordam por causa do versículo 6, onde está no plural escrito concubinas. Ou seja, fala aqui, e aos filhos das concubinas de Abraão, deu Abraão dádivas e mandou-os, ainda em vida, de perto de Isaac, tira eles, seu filho, mandou ao oriente a terra de Quedem. E aí, a Isaac, ele deu a possessão da terra. E aos outros filhos das concubinas, então, parece que além de Keturah ainda teve concubinas e outros filhos. E tem um relato, então, das filhas de Keturah, das filhas de Agar e de Sara. E as concubinas. Então, no mínimo 4 houve na vida de Abraão. E lá temos então um relato final da descendência de alguns filhos, né, de Keturah. O nome dos seus filhos: Zinram, Yoksam, Medan, Midian, Ishbach e Suar. E depois os filhos de Lokshan, gerou a Sheba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Ashurim, Letushim, Leumim. Os filhos de Midian, Efá, Efer, Hanoch, Abdá e Eldaá, todos esses filhos de Keturah. Deu a Abraão tudo o que possuía a Isaque. Os filhos das concubinas de Abraão, deu a Abraão dádivas e mandou-os, ainda em vida, de junto de Isaque, seu filho, ao oriente, a terra de Quedem. Então você vê esses povos do Oriente, né?
Nós temos lá no Oriente, então, depois você vai ter chineses, todos os asiáticos, japoneses. Então existem traços nessas culturas asiáticas, orientais, que realmente conectam a hábitos iguaizinhos ao do povo de Israel. E até palavras muito similares, a forma de escrever, a forma de sentar no chão. Até hoje no Japão tem essa coisa de não ter mesa alta. Claro, na tradição. Hoje tem tudo, mas americanizou. Mas os costumes antigos e cânticos e rodas de dança, muita coisa similar. Tem um livro, um pesquisador, melhor dizendo, que tem vários sinais dos traços da cultura judaica no Oriente. Me parece que o Japão é o mais antigo de todos. Enterraram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpelá, assim que Abraão morreu, em boa velhice. Então ele foi enterrado junto à sua esposa Sara, na mesma cova de Macpelá. No campo de Efron, filho de Tsoá, o Riteu, em frente de Manre, no campo que comprou Abraão dos filhos de Rete. Ali foi enterrado Abraão e Sara, sua mulher. E foi depois da morte de Abraão, e foi depois da morte de Abraão, e abençoou Deus a Isaque, seu filho, e habitou Isaque junto ao poço Lahai Roi. Depois que Abraão morreu, é que Deus abençoou Isaque. Não foi Abraão que deu uma bênção. Diz alguns comentaristas que você vê que quem enterrou ele foi os dois filhos. Havia aqui já uma paz, um retorno de Ismael para perto novamente. Eles tinham saído, tinham andado, mas não tão distante. Então veio honrar a morte de Sara. E os dois filhos enterram. E só depois disso é que Deus abençoa, o próprio Deus é quem abençoou o Isaque. Alguns advogam que Abraão não quis fazer isso. Ele não ficou inseguro quanto a abençoar. Ele ficou seguro quanto a dar toda a herança e a terra. E aos outros ele deu prêmios, dádivas. Ele sabia que Isaque era o eleito com toda certeza, mas o próprio Deus foi quem deu a bênção posterior à morte. Por ele ter, talvez, segundo tradição, não queria fazer essa escolha, ele não queria machucar, ele não queria ferir novamente o filho Ismael. Já que estava em paz, né? Já que estava tudo bem, uma contenda difícil de resolver. E aí vem as gerações de Ismael, filho de Abraão, que deu à luz Agar, a egípcia serva de Sara, para Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, e aí você vai ter uma relação enorme, né? O primogênito de Ismael foi Nevaiot e Kedar, Abdeel, Mibzam, Mishma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Letur, Nafish e Kedma. Então, está aqui a descendência de Ismael, e deste homem saíram 12 nações, 12 príncipes e suas nações. E Ismael viveu também uma vida longa de 137 anos, e exalou e morreu, foi reunido ao seu povo, e moraram desde Havilá até Shur, que é a Síria. Então, você vê que Ashur, em frente ao Egito, vindo em direção à Síria, diante de todos os seus irmãos, Ismael habitou. As terras, então, vai do Egito até a Síria, diante da faixa de terra que foi dado ao povo de Israel, ao povo no caso aqui, de Isaque. Veja bem, é uma tira de terra longa do Egito até em cima, próximo à Síria, ao Líbano, as terras, até o Eufrates, até o Iraque, que são as terras de Isaque, e ao lado, onde estaria a Jordânia, indo até a Síria, as terras dos países de Ismael. E todo o entorno, todo aquele entorno, hoje, são
dezenas de países árabes que têm petróleo, inclusive em grande riqueza, que foi dado a Ismael. Então, que Deus abençoe para que esses povos convivam em paz, né? Como conseguiu Abraão reconciliá-los pelo amor e fazer com que na morte de Abraão eles estivessem juntos, estivessem unidos, estivessem em harmonia, assim também seja um ato profético lá em Gênesis, para que um dia também esses dois filhos não tenham mais diferença. E hoje a gente vê notícias, né, acompanhando aí nos últimos 3 anos, o chamado Pacto de Abraão, aonde começou a ter uma reconciliação entre o povo judeu, os israelenses, e o Kuwait, Arábia Saudita, Dubai, até o Sudão. Então, os países árabes ao redor, desde o Egito até Líbano, Síria, estão fazendo acordo de paz com o povo de Israel. Então, tem outros aspectos aí escatológicos que a gente poderia falar, que quando essa paz estivesse acontecendo, era o grande tempo difícil da humanidade. E eu estou vendo isso acontecer também, exatamente nesse tempo em que começou, 2, 3 anos para cá, começou a gerar uma paz entre Ismael e Israel, está acontecendo um caos, um globalismo, uma tentativa de Satanás tirar todas as liberdades, colocar essa doença e depois através de vacinação e passaporte obrigatório e tirar nas liberdades de expressão. Nós estamos passando por isso aqui no Brasil, estamos vendo uma atmosfera de caos realmente muito grande. Parece-me que vencendo um pouco a Covid, mas ao mesmo tempo perdendo as liberdades e correndo o risco de um governo global. E Jesus disse que isso estaria acontecendo quando a paz houvesse entre esses irmãos. Então, deixo aqui as lições dessa paraxá, as lições para a bênção da família, as lições para o casamento e a esperança da vida pós-morte. Como disse lá no Éden, o Senhor queria que o homem não pecasse para não morrer, mas uma vez que afetou o seu corpo, entrou nele a destruição, medos, vergonha, culpas, iras, homicídios, depois degenera, aí tem que destruir, depois volta de novo as maldições, ou seja, o homem está sempre com o Itserhará, está sempre com algo mal dentro dele, então não é bom que ele viva eternamente com isso. Então a morte põe um fim a uma parte ruim, elimina e atravessa o portal, e os inimigos não poderão ficar nas portas da descendência de Abraão, da descendência daqueles que ouvem e creem no Mashiach, e creem em Deus, atravessarão e dominarão as portas do inimigo, até as portas da morte, pela ressurreição no último dia, pela vida eterna. Então creia em Jesus, busque a salvação, entregue-se a Ele, toda a sua vida será abençoada, de tal modo transformada, e o mais importante, alcançará a vitória sobre as portas da morte. Nenhum inimigo te segurará, os portais eternos te receberão, e a glória de Hashem estará sobre você. Deus abençoe e fique na paz. Amém e amém. Querido Deus e Pai, eu encerro esta paraxá desse dia, desse Shabat, vida de Sara, matriarca, Senhor, que em obediência saiu com seu marido, subjugou-se, Senhor, foi amorosa, Senhor, entregou, Senhor, com medo de não deixar descendência, entregou uma escrava, Senhor, mas diante de tanta humilhação que sofreu, Senhor pediu que separasse. Assim, meu Deus, há sempre 2 frutos saindo de dentro de nós, meu Pai. Queremos acertar, mas erramos. Queremos gerar só o filho bom, mas erramos. Queremos só fazer o bem com as nossas ações, mas erramos, somos impetuosos. Mas não significa, Senhor, que esse filho está amaldiçoado, está destruído, porque o Senhor mostrou que aquilo que não era o perfeito, o Senhor conseguiu fazer uma reconciliação.
Pai, aquilo que nós produzimos, que foi obra da nossa carne, Pai amado, que passe pelo fogo da purificação. Deus querido, que os casamentos que estão, Senhor, não tão perfeitos, não tão pacíficos, não tão dominados pela bondade, amor, Senhor, possam passar por fogo de purificação. Porque essa semana, essa paraxá libera, Senhor, a unção de Eliezer para os que vão casar. E libera, Senhor, o conforto. Libera, Senhor, a paz. Libera, Senhor, o ajuste. Anjos de ajuste de casamentos desçam para a terra. Anjos que coordenam, anjos que salvam casamentos. Anjos que restauram paz. Anjos que estiveram com Agar, que estiveram com Ismael. Que estiveram, Senhor, para ajudar as famílias a voltarem em paz, que estavam com Abraão, que estavam com Queturá, que estavam com Isaac. Oh Deus, o Senhor fez com que houvesse um tempo de reconciliação, e eu oro, Pai, para que nesta paraxá, neste Shabat, seja liberada essa bênção, e quem estiver, Senhor, embaixo da audição da voz do Senhor, nas regiões do Espírito, possa receber todas as dimensões de todas as sefirá, Senhor, sefirotes, possam agora ser invadidos e derramar a paz sobre casais, restauração de filhos, conforto, Senhor, unidade de família. Em nome de Yeshua, essa é a nossa oração e esperança para aqueles, Pai, que pensam que a morte é o fim de todas as coisas. Não é, Senhor, é uma passagem para o reino glorioso, aonde voltamos para casa. Portanto, Senhor, que a fé em Yeshua, a fé no Cordeiro, a fé no sacrifício que o Senhor já fez, possa conduzir muitos à volta para casa, a vida eterna, e ter esperança e paz, mesmo em face, Senhor, de doenças ou mortes. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e os portais eternos se abram, e que não haja presidiários da morte, mas herdeiros da vida eterna. Que assim como o Senhor disse a Abraão, a tua descendência dominará as portas dos seus inimigos. Que todos os portais dos nossos inimigos cósmicos, espirituais, sejam, ó Deus, vencidos por almas dos justos, pela obediência dos santos, até que nenhum dos inimigos possa resistir mais e todos possam voltar para a casa eterna e não ficar nem no portal da morte, mas vencer com a vida. Bendito sejas tu que nos deu a paraxá, Raê Sara, em nome de Yeshua HaMashiach, teu Filho amado, oramos e agradecemos. Amém e amém.